Terapias integrativas em 2026 e longevidade. O que essas duas abordagens têm em comum para eu proporcionar algumas informações para vocês. Bem-vindo ao canal Ana Kese, Viver Mais, Viver Melhor para Todos. Eu estou aqui para mais um vídeo esclarecendo algumas abordagens de saúde em todos os níveis para a questão da longevidade, viver mais, viver melhor. Lembrando que esse aqui é um estudo específico, abordando a longevidade, ok? Para vocês viver mais, melhor e com mais vitalidade, para vocês se cuidarem. Cuide de você, ok? Este aqui é o lema principal do nosso canal. Já peço para você vir se aconchegando aqui na nossa lousa e se inscreverem no canal e curtirem, comentarem, darem a opinião de vocês sobre longevidade e saúde em todos os níveis, ok? E escrever nos comentários quais são os tipos de tema dentro da longevidade que você gostaria de já saber, por exemplo. Por que os japoneses são considerados mais centenários? Qual o número de anos que o brasileiro vive, por exemplo? Eu trago aqui para vocês. Isso aqui são alguns exemplos, tá? Curte, comenta, compartilhe, ok? Lembrando que o nosso público aqui do canal, quase mais de 60% é mulher. Então, você que é mulher, gosta de se cuidar, se achegue. Assista os vídeos desde lá da apresentação, Bíblia, energia vital, neurociência, psicologia, psiquiatria, psicanálise, dores, decodificação de dores para cá, terapias integrativas. As terapias integrativas, elas têm uma lei específica, ok? Já fui muito questionada porque eu trabalhei com terapia holística. Terapia holística é um pouco diferente da terapia integrativa, tá? A terapia integrativa é chamada famosa PICS. As PICS são práticas integrativas complementares, tá? E elas tem uma portaria dentro da lei específica e elas são mais de 29 práticas, bem mais. Tá aí na faixa de 34 ou mais hoje. E elas estão no SUS, tá? Então, para você conseguir uma prática dessa, para você fazer, por exemplo, você precisa do encaminhamento do médico. Não é fácil conseguir, ok? Não vai encher o postinho aí e vai falar, a Ana falou que a prática que eu tenho direito, eu vou lá. Gente, é assim, funciona assim. Você precisa do encaminhamento do médico, ok? É igual uma sessão de fisioterapia, por exemplo, um tratamento dentário, Então, você precisa do encaminhamento, ok? E você precisa realmente estar precisando daquilo. Por exemplo, o SUS não vai encarar, não vai me dar, por exemplo, uma sessão de acupuntura se eu não estiver precisando. Sai dessa, tá? Não se ilude. Por exemplo, estou com dores no joelho, ok? Então, eu preciso do encaminhamento para fisioterapia. Se o médico achar que, eventualmente, um tratamento complementar como uma acupuntura serve no seu joelho, ele vai te passar. Ok? Ok. Não vai encher o saco do médico também, não vai encher o saco do pessoal que trabalha no posto, né? Então, é por orientação, é por necessidade. Isso aqui não é frescura. Isso aqui também não substitui o médico. Ok? Perfeito? Já falo de antemão, ok? Já falo assim bem diretamente. Não vai encher o saco do médico, pessoal do postinho. Você só tem direito se você realmente precisar. Por exemplo, eu tenho câncer,
Um exemplo, eu tenho câncer, e dentro do tratamento do câncer, uma sessão de reiki, por exemplo, ela é indicada para limpar a energia vital, porque você tá com muita coisa acumulada ali dentro de você, fora as sessões de químio, é forte. Então, assim, você precisa de um processo para te acalmar, para limpar sua energia vital. Então, por exemplo, talvez, se você conversar com o médico, ele te passe uma sessão de reiki gratuita. Gratuita não, né? O SUS vai pagar, porém, você pode conseguir devido ao seu estado, a uma doença grave, por exemplo, ok? Até você vai conseguir com uma doença aguda, mas porém você precisa daquilo, entendeu? Por exemplo, eu tenho uma depressão crônica, adquiri a depressão no trabalho, tá? Aí, por exemplo, uma sessão de acupuntura. Se ele achar necessário, ele vai te passar. Se não, não. Agora, se você tiver condições de pagar uma sessão de acupuntura, qualquer outra terapia que eu falar aqui particular, beleza, ok? Eu tenho certeza que vai te ajudar, mas sem mentiras aqui, sem delongas, ok? Então, o que é? Ela é uma união. O que é essas práticas? O que é a terapia integrativa? Ela é uma união da medicina convencional que nós temos, mas sabedoria tradicional, tanto a sua cultura, o chazinho da vovó aí, quanto a, por exemplo, um tai chi no Japão, ok? Uma yoga na Índia, ok? Ou uma massagem mais avançada nos Estados Unidos. Um exemplo, tá? E a ciência mais avançada, por exemplo, hoje nós temos fala-se muito em soroterapia. Soroterapia são medicações alternativas para combater, na maioria das vezes, pelo que eu li, é o clínico que ele se especializa e vem com determinados tipos de medicação para combater aquela determinada doença. Seria mais para questão imunológica, tá? Gente, eu estudei pouco sobre isso, mas é o que eu li no artigo aqui, eu li nas informações, tá? Então, a soroterapia é uma terapia nova aí, só que é óbvio que tem os seus riscos. Você não pode se entupir de vitamina, por exemplo, tá? Então, eu aconselho partir para uma coisa mais natural, por exemplo, como alimentação. Né, tá tomando, por exemplo, a vitamina C e chupando aí uma laranja, uma tangerina, ok? Ou tomando um chá. Então, vai variar de acordo com pessoas e pessoas, ok? Isso aqui é gosto, tá? É gosto. Então, essa união de medicina convencional, sabedorias tradicionais e ciência avançada gerou essas terapias integrativas. Tem gente que fala que isso daqui não funciona e tem gente que fala, ok? Gente, isso é um tratamento complementar, ele não substitui o seu médico, seu clínico geral, ele não substitui o seu médico especialista na sua área, ele não substitui fisioterapia, não substitui a massagem em si, ele é um complemento. Por exemplo, se eu estou com um trauma latente, se eu tenho uma tristeza profunda, é óbvio que você tem que ir no psiquiatra. Agora, se o psiquiatra achar, por exemplo, se você, com a associação, tomar um floral, vai te ajudar? Beleza. Floral está aqui dentro. Entendeu? É um tratamento complementar. Perfeito? Então, a diferença aqui das práticas e para a terapia holística é que as práticas, ela está prevista em lei, tá? Eu vou falar depois, daqui a pouco. E a terapia holística, não. A terapia holística, geralmente, ela é particular, ok? E a terapia, ela está protegida por um conselho federal aí, federal, nacional. As práticas não, ela já está dentro legalmente no SUS. Só que você só consegue usar se você realmente precisar,
ok? Lembrando que são tratamentos complementares. Perfeito? Então, Ana, as terapias integrativas têm base legal? Sim. A PN, PIC, é uma portaria. A portaria 971/2006. Então, Ana, isso daí existe desde 2006? Desde 2006. E ninguém fala sobre isso. Todo mundo fala que isso daqui é uma pseudociência. Eu não concordo. Por exemplo, quando eu estava com o esporão, trabalhando em serviços pesados, estava com o esporão, por exemplo, a automassagem me salvou. Perdão. Então, a massagem é uma lei, outra lei específica, mas basicamente ela entra aqui, como um tratamento complementar. Então, por exemplo, aliviou-se muito a minha dor. Eu tomava muitos chás também, às vezes eles resolviam mais do que a própria medicação em si, ok? Só tô dando aí um depoimento de experiência, ok? Diferença central aqui que dentro da filosofia das práticas integrativas, como que eles encaram o conceito de longevidade? Eles não encaram longevidade como viver muito, por exemplo, só você alcançar a longevidade. Eles falam que a longevidade saudável é quando você tem autonomia, quando você tem saúde, ok? Então, você adquire autonomia, você cuida de você. Você não precisa, às vezes, depender de outra pessoa, ok? Para cuidar de você. E aí, aqui, eles falam que a longevidade saudável é quando você retarda o seu envelhecimento, principalmente o envelhecimento precoce. Lembrando que essas práticas aqui, em específico, ela alinha, tá? São práticas que alinham corpo, mente e espírito, que é o nosso objetivo aqui, ok? Tá bom? E eu vou passar para vocês agora alguns pilares comprovados. Bom, gente, isso é em lei, você tem direito, só que você adquire só se você precisar, se for pelo SUS. Posso fazer particular? Posso. Aí você paga, ok? É o básico, diretamente reto. Já peço para vocês se inscreverem. Curtirem, comentarem. Se tiverem dúvidas sobre esse assunto, escrevam aí no comentário, eu respondo, ok? Então vamos lá. Existem alguns pilares bem interessantes em relação a isso. Vamos lá, pilares comprovados. Coisas mais avançadas hoje, né? Porque eu trouxe na questão de 2026 já, para vocês ficarem bem atualizados. Ó, práticas. Mente e corpo. Já está avançado assim os estudos. Tá? Nós temos hábitos estruturados já. Coisas que a ciência já está lá na frente para você usar dentro dessas práticas. Inclusive, isso aqui é bom para os próprios terapeutas e para o pessoal que trabalha. Provavelmente deve saber, mas sempre vai ter uma pessoa que não, né? Relógios epigenéticos.
Nós temos aqui intervenção personalizada. Essa daqui é o que mais acontece. Hoje, a maioria dos terapeutas, ou a maioria dos profissionais da saúde, ele te... eles te fazem um estudo específico do seu caso, não é mais generalizado. Por exemplo, eu estudo uma doença. Ah, tá. Eu tô atualizado com aquela doença, porém, eu, às vezes, por não ter o recurso, eu não passo um tratamento, uma terapia mais avançada. Um exemplo, tá? Vamos lá. Aqui, práticas mente-corpo, hoje, dentro do estudo da longevidade, falam muito em inflamação, tá? Evitar a inflamação. Inflamação, evitar estresse. Por quê? Tanto a inflamação, que está lá, juntamente com o processo que eu falei na psiquiatria, esse processo que está lá no nosso segundo cérebro, que é trato gastrointestinal, né, o trato digestivo, intestino, e aí os neurotransmissores. Dentro daquele processo eixo intestino-cérebro, nós temos o processo inflamatório. Então, em termos de longevidade, a inflamação interfere muito no envelhecimento. Ok, então ela está aqui. Ela é enfoque. E o estresse, né? Quanto menos estresse você tem, você ganha cada vez mais anos. E se você, por exemplo, tem um hábito nocivo, por exemplo, o cigarro, a droga, tá? Um exemplo, você perde menos 7 anos de vida. Diabetes, colesterol alto. Tá? Então, aqui são práticas que protegem as células. Então, a medicina já está avançada dentro dessas práticas, práticas que protegem as células, evitam inflamação e evitam estresse. Você vai encontrar muito sobre isso hoje. Nós temos as questões avançadas, que seriam os relógios epigenéticos. Pessoal, esses relógios aqui, eles calculam a idade biológica, a sua idade biológica. Por exemplo, você pode estar com 20 anos, porém ter uma idade biológica já de 30 ou 40, ou às vezes até mais, de acordo com os seus hábitos. A obesidade entra aqui, a questão de tomar água, alimentação, exercícios físicos, a mente entra aqui, a fé entra aqui, entre todos os estudos que nós estamos abordando. A energia vital também entra aqui. O que vem de fora entra dentro de você, também influencia muito. A questão espiritual entra muito aqui. Que as pessoas têm muito resistência, mas ela está cada vez mais latente na nossa sociedade. A espiritualidade e a medicina, mas a medicina alternativa ela está muito latente. E daqui para 2030, por exemplo, nós vamos ter convivência com robôs, com altas tecnologias, e a gente vai precisar muito dessas práticas, não só delas, principalmente de fé, que as pessoas não têm mais. Senão não seriam tão ruins umas com as outras, né? Intervenção personalizada, que seria aquela consultoria é baseada praticamente aí na sua expressão genética, né? Baseada nos seus genes. Inclusive, só aqui um exemplo, tá? O namorado da Sandy, sabe a Sandy Júnior, ela namora um médico que trabalha com essa questão aqui, com essa intervenção personalizada. Ele tem uma clínica de consultoria de expressão genética. Ele faz todo o seu estudo baseado no Gênese. É bem legal. Eu não sei o nome dele, mas eu vi
eu vi no Instagram ele. Bem interessante o trabalho dele. Eu vou procurar, se eu lembrar, eu coloco aqui. E saberes validados. Saberes validados são essas práticas complementares que têm mais procura, que é acupuntura. Perdoe meu pincel aqui. Acupuntura, a fitoterapia, que é os fitoterápicos. Então, eu já indico aqui farmácias de manipulação que trabalham com fitoterápicos. Existem farmácias aqui na região onde eu moro. Não tem, mas em volta que o pessoal sempre manda manipular. Às vezes compensa mais você tomar um fitoterápico do que, por exemplo, tomar um remédio de tarja preta, vermelha. Ok? Aí você associa aí com yoga, com alongamento, você vai se sentir bem melhor. Fora que você vai estar retardando seu envelhecimento precoce. Acupuntura, que são as agulhas, e aí elas vão nos meridianos. A acupuntura trabalha, por exemplo, se eu for fazer acupuntura no meu rosto, por exemplo, tô com alguma dor no rosto, ou que seja até estético, cada partezinha do meu rosto tem um ponto de meridiano. E aí é colocada uma intervençãozinha na agulha natural, e aí deixa, se for um rejuvenescimento, deixa. Agora, se você estiver muito estressado, dizem que é bom. Eu nunca fiz. Eu conheço pessoas que fez e deu muito resultado. Ok? E a fitoterapia é o medicamento natural, meio que substitui o medicamento genérico ou o seu sal aí que você tem que tomar. Não que ele não vá te viciar, ok? Mas ele vai te trazer de uma forma mais leve, mais natural. Mas você também não pode, por exemplo, tomar, por exemplo, uma espirulina. Se o médico mandou você tomar uma vez por dia, você tomar 2. Ok? Tá ok, pessoal? Não vá fazer isso, não se automedique, tá? Ok? Vai muito de oposto a isso aqui. Eu tô rindo porque a gente faz muito isso, né? Muito, muito, muito isso. Então, pessoal, é isso. Já tem relógios que calculam a sua idade biológica. Já tem tratamentos que você faz juntamente com essas práticas, que analisam o seu caso específico. Por exemplo, vai analisar assim, por exemplo, eu tenho facilidade para que o meu cabelo cresça. Eu tenho facilidade. Mas é também porque eu gosto de cuidar do meu cabelo, né? E eu cuido do meu cabelo muito com coisa natural. Tônico natural, coisas naturais. Então, por exemplo, nessa intervenção, o estudo vai me mostrar por quais genes meus aceleram o meu crescimento. O que eu como, como eu durmo, o que eu faço para meu cabelo crescer. Por exemplo, se você tem uma pele mais enrugada, tá novo e tem uma pele mais enrugada, o que você está fazendo? Talvez 25% seja a sua genética e o resto os seus hábitos. É por isso que eu falo que vocês precisam muito se cuidarem, ok? Entra muito isso aqui. Não adianta eu comprar, por exemplo, fazer minha skincare todo dia e eu chegar à noite e falar, e olhar pro espelho e falar, nossa, como eu tô feio, ficar colocando defeito em mim, não. Por favor, leva essa autoestima, mulher. Homem. Tem uns homens também que, pelo amor de Deus, né? Nossa Senhora. Gente, eu sou sincera. Essa é a minha essência. Tem uns homens também que falam, ai, por que nossa, eu tô envelhecendo. Pô, o cara não joga um futebol. Pô, o cara só sabe maltratar a mulher em casa.
cara só fica no bar tomando cerveja. Acorda, né, meu filho? Você vai envelhecer mesmo, você vai criar uma barriguinha mesmo. Outra coisa, às vezes o cara é um homem muito difícil de lidar. Às vezes é aquele cara gato, lindo, mas é difícil. Difícil de lidar, então aí é complicado também, né? Pessoal, estou dando exemplos. Fazendo analogia, dando exemplo, tentando deixar o conteúdo mais leve, ok? Então, mas é bem engraçado. Essas 29 práticas aqui, eu tô com a folha aqui, eu vou falando e vou explicando. São mais de 29. Eu vou falar de uma a uma posteriormente nos próximos vídeos. Vou dar uma passada em algumas que eu conheço. Se você conhecer alguma dessas, escreva aí nos comentários, tá? Gente, lembrando que são tratamentos complementares. Você tem direito a esse tratamento aqui se o médico achar que posteriormente você tem uma doença aguda, e isso vai ajudar a complementar aí, tá? Não vai encher o saco do médico, tá? Não faz isso não. Ok? Vamos lá, que a folhinha aqui tá grande, gente. 29, mas eu coloquei só algumas. Apiterapia. Pessoal, apiterapia são produtos de origem da abelha para ajudar você nessa prática saudável e também ajuda muito no envelhecimento, contra o envelhecimento, tá? Principalmente precoce, ok? Por exemplo, geleia de abelha, o favo, dizem que tem muita vitamina. O mel é bom para o cabelo, tá? Já usei, é bom para o cabelo, é bom para hidratar. Mel é ótimo para você usar no rosto. E N coisas. Aromaterapia é bem famosa. O terra, né? São os óleos mais importantes aí. Então você tem que ver um óleo bom, ok? São os óleos essenciais. Por exemplo, lavanda, ok? Arte-terapia. Arte-terapia usa processos da arte. Por exemplo, eu não conheço muito de arte, mas, por exemplo, quadros, pintura de quadros, obras, tá? Então, você usa aquilo para a pessoa, por exemplo, se a pessoa tiver com depressão, ela coloca, por exemplo, o que ela está sentindo ali num quadro, por exemplo. Isso é muito interessante, tá? Inclusive, aqui a gente acha grandes e potenciais artistas. Ayurveda. Ayurveda é uma filosofia da Índia. É filosofia de alimentação. Ayurveda tem yoga. Aqui eles cortam muito a presença de carnes aqui, tá? Mas é uma filosofia, nutrição, é todo um hábito, é uma filosofia de vida, ok? É igual as terapias integrativas, não, holísticas. Terapia holística é uma filosofia de vida, mente, corpo, espírito, assim. A pessoa quer ser assim, quer viver no alinhamento. Então, aí, ela escolhe, por exemplo, até mesmo pagar para ter essa terapia, essa filosofia, essa alimentação, tá? Ok? Perfeito? Biodança. Biodança é um sistema onde eles utilizam movimento, cantos. Necessariamente você não precisa saber dançar, tá? Mas utiliza para você, por exemplo, limpar o seu sagrado feminino, que é a questão aqui da sexualidade, né? E o sagrado masculino, que é a questão de força, né? Todos nós temos sagrado feminino e masculino dentro da gente. Energia yin yang, isso daí é uma coisa para outro vídeo. A biodança é muito sobre isso, né? E a dança ajuda você a se expressar melhor, a falar melhor, ok? Bioenergética, que são movimentos que trabalham tensões e padrões repetitivos, né? Por exemplo, tem um movimento na bioenergética que você abaixa aqui assim. Tem vários, né? Conexão com as mãos. Aí ela vai analisar muito você como um todo. Bioenergética é muito interessante. Eu tenho o curso, achei maravilhoso, tá?
Ok? Depois eu vou fazer uma autocrítica aqui sobre isso também. Porque, lembrando que eu tô dando minha opinião, tá? Constelação familiar, que vai quebrar padrões ocultos aqui, coisas da sua mãe, seu pai e principalmente da sua família, padrões que você tem preso dentro de você. Fala muito sobre ancestralidade. Tem gente que não acredita, mas eu acho muito válido. Só que assim, você precisa estar aberto. Para essas práticas, vocês precisam estar abertos. Se você não tiver, se você não acreditar, é óbvio que você vai falar que é uma pseudociência. Gente, se você nunca fez, é óbvio que você vai criticar. É óbvio. Se você... Só que assim, aqui já vou começar a fazer não uma autocrítica, mas uma observação. Aqui tem muitas pessoas que fazem isso, né? E assim, quer ficar muito nos pequenos grupos, né? Nos grupinhos. Ah, isso daí vai dar dinheiro só pro nosso grupo. Ah, já passei tanto por isso. Fui convidada para determinados grupos, depois eles tiram a gente, né? Por exemplo, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, gosto de ler muito. Então, aí, às vezes, as pessoas não respeitam também, às vezes, as suas opiniões, né? Convida, mas não respeita. Por exemplo, só aquele grupo quer ganhar o dinheiro, não quer colocar você, né? Então, assim, aí quer apresentar um projeto para uma prefeitura, só eles, tipo assim, a pessoa quer só as suas ideias, ela pega, ela copia as suas ideias, chuta você e depois só fica o grupinho ali. Tem muito disso. Então, assim, eu acho um lado errôneo dessas terapias aqui. Então, assim, o estudo que eu estou passando para vocês tá muito errado. Ele está avançado, mas ele está errado. Porque, como uma pessoa que fala de energia quer receber só com aquele determinado grupo, ela tem que espalhar para todos. Ela não quer levar, ela só quer levar o dinheiro dela pro grupo dela. Ela não quer ter a noção de que todo mundo merece, né? Então eu já sofri muito com isso, sim. De questão de... vem aqui, aí rouba as ideias, copia as ideias, aí depois... Aí surge um projeto, aí você sabe que suas ideias estão lá, mas você não está no projeto, entendeu? Interessante, né? A vida tem dessas. Mas assim, é bom que você estuda mais, né? Estuda mais, aí você faz sozinho. Não tem importância. Não tem importância. Então, aqui dentro, tem um pouco de egoísmo nessa parte. As pessoas querem só para elas, né? Querem espalhar as práticas, mas querem só para elas. Por exemplo, estava trabalhando com massagem, aí copiaram. Estava trabalhando com determinada terapia, o reiki, a pessoa vai lá, não, eu faço melhor. Mas peraí, não são práticas previstas em leis e para todos? Inclusive tem até, eu posso ter a oportunidade de recebê-la até do SUS de graça? Para quê? Que eu vou brigar em querer participar de um grupo que não quer que eu participe? Só quer pegar as ideias? Infelizmente, isso existe, e muito, tá? Vamos continuar aqui. Cromoterapia usa as cores e as frequências da luz para tratar. Dança circular, que é uma prática corporal. Geoterapia, que são argilas, barros, pedras. Tem a cristalterapia, que são os cristais. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Hipnoterapia, ela é muito famosa, que seria a hipnose, né, para acessar o consciente. Inconsciente é aquilo que você recebe de fora, porém você guarda aqui, você não vê, né? Você vê o que é consciente. Imposições de mãos, que seriam bem parecidas com o reiki, seriam para limpar a energia vital. Homeopatia, que são glóbulos e o líquidozinho, também auxiliam, né? Medicina antroposófica, que é um sistema médico integrativo, que vai muito assim, corpo, vitalidade, estuda um pouco da mente também, do espírito. É uma filosofia de vida também. Mas aí ela
ela já é um pouco mais avançada. Aí aqui ela tem a interferência, a via médica aqui. Medicina tradicional chinesa, que é o MTC, que todo mundo sabe, o sistema de saúde. Aqui envolve acupuntura e todas as filosofias dos chineses. Na longevidade. A acupuntura, que são as agulhas, já falei. Meditação, que é quando você treina a mente. Já passei aí algumas meditações para vocês fazerem nos vídeos. Musicoterapia, você usa todos os elementos da música para te tratar, é bem interessante. Isso aqui o pessoal faz muito com pessoas que têm TDAH, autismo, deficientes físicos, mudo, surdo, é bem interessante. Naturopatia, que vai estimular aí a questão de tudo natural, alimentação natural, não é só chás, né? Chás aí entra na fito, né? Uma filosofia naturalista, ok? Osteopatia, que é uma abordagem de uma prática, questão muscular, né? Aí já seriam dores, é bem interessante. Tem alguns fisioterapeutas que fazem a questão da osteopatia. Fitoterapia, que são as plantas. Aí aqui entram os chás, tá? Quiropraxia, que é o ajuste da vértebra, que faz... É difícil ter um profissional bom, né? Reflexologia, que é maravilhosa, que você usa os pés, as mãos, né? Orelhas também. Eu vou passar para vocês sobre isso, é muito interessante. Reflexologia, tem muitos manicures que fazem reflexo, e maravilhoso, tá? Se você for no spa, isso aqui tem. Eu sou reflexoterapeuta, isso aqui é um anjo. Isso aqui é muito bom. Reiki, que é o que eu já falei em alguns outros vídeos, nos shorts, já falei sobre energia vital aqui. Reiki, ele é japonês, você limpa a sua energia vital, ele tá aqui também, ele tá em lei, tá? Então ele não é uma pseudociência, ele tá em lei. Shantala, que é a massagem integrativa indiana, infantil, em bebês, eu também faço essa, já fiz, porque eu sou massoterapeuta, né? É muito interessante, é massagem indiana em bebês, ajuda a acalmar. Aí também a gente pode fazer na mãe e no pai, ok? Terapia comunitária, que seria todas essas práticas abordando em grupo, é bem interessante. Existem cidades que têm essa terapia comunitária aqui, mas o que? O pessoal quer ganhar dinheiro com isso, né? Ele não quer fornecer isso para a população. E se ele fornecer, ele quer um profissional do grupinho dele. Ele não quer você lá, né? Então, isso tá no SUS, tá? Isso tá aberto para todo mundo. Você consegue. Você não precisa de participar de um determinado grupinho, não. Você não precisa, por exemplo, você puxar saco do prefeito, não, tá? Ok? Você não precisa. Ninguém precisa disso. Ok? Florais, que são... Eles pegam a flor mesmo, o estudo da flor, e coloca no veículo água, né? Para beber. Bem interessante. Farmácias de manipulação tem muito isso. Ok? Termalismo, que são as águas termais. São águas mais quentes, tá? Isso daqui vem desde lá da época, vem no Egito, tá? No Egito, o pessoal fazia... Esses dias eu li, pessoal, gente, 38 minutos. Esses dias eu li que lá no Egito, quando as mulheres estavam com cólica menstrual, os maridos delas ficavam com elas, paravam de fazer tudo para ajudar a auxiliar e ajudavam, colocavam elas nessas águas termais, porque a temperatura mais alta ajuda a diminuir a cólica, ok? Se você tem cólica, toma chá de orégano, é muito bom. Crenoterapia, que são as águas minerais, tratamentos com águas não quentes, mas são águas fluidas, minerais, águas da fonte, né? Sem química. Aí já seria uma água de morna para fria. E a yoga, né? Que é uma ciência, uma filosofia da Índia, que aí ela envolve posturas. Eu vou passar para vocês depois. Também tem o curso de yoga. Eu sou apaixonada por esse conteúdo, por isso que eu tô aqui solta, feliz, porque eu adoro isso aqui, desde pequena.
Posturas, respiração e nossa querida meditação. Lembrando, né, que essas terapias são tratamentos complementares, tá? E quando a gente fala, só para finalizar dessas terapias aqui, a gente fala muito de sinergia. Hoje existe o termo de sinergia, que é a soma de todas as partes. Tá? Para 2026 aí, a gente tem um termo de sinergia. Então, por exemplo, o tratamento ideal para você é o tratamento que você cuida de você. Não adianta eu procurar essas práticas, ou fazê-las, ou pagar caro aí, ou até mesmo conseguir pelo SUS, tudo. E eu ser, dentro de casa, eu não ter bons hábitos, eu falar mal das pessoas, como eu já venho falando muito aqui em outros vídeos. Então não adianta, né? Não adianta eu querer participar só de um determinado grupo só para eu ganhar dinheiro e não excluir uma pessoa que sabe bastante, que gosta, né? Não adianta. Não adianta eu trabalhar com isso e eu também ser egoísta. Eu vou estar adquirindo doença para mim. Eu vou estar acelerando o meu processo de envelhecimento precoce. E vocês estão entendendo que é muita energia? É a sua sinergia. É você como um todo. É você como você é aqui dentro. E é você como você é fora, gente. Tá? Então, não adianta eu fazer uma yoga em casa e maltratar meu marido, minha mulher. Né? Não adianta eu ir lá no psiquiatra, ou psicanalizar, sair de lá leve. Cheguei em casa, não ajudar minha mulher a olhar os filhos. Ou então eu sair para beber e curtir com os meus amigos e não agradar sua mulher em casa, né? Porque se você não agradar, outro vai agrada. Então toma cuidado aí, você que são os machões, tá? E se a sua mulher quiser fazer isso, faz junto, apoia, tá bom? Não seja egoísta, não. E você, mulher, a mesma coisa, tá? Aqui é de uma forma geral. Pessoal, esse vídeo foi muito bate-papo, tá? 42 minutos. Bastante coisa para vocês, só para vocês abrirem a mente e entenderem que isso é um tratamento complementar, que você pode se inserir, que você tem direito sim de reivindicá-lo, porém você precisa do acompanhamento. Você só vai conseguir se o médico realmente achar que você precisar. E não é aquela coisa que vai ser para ontem. Vocês sabem como é que funciona a nossa saúde gratuita, né? Então vai demorar um pouco, mas você vai conseguir. Tá? Então, assim, ela está mais avançada em São Paulo, cidades maiores, mas não custa você tentar por aqui, principalmente se você tiver um câncer, se você já está pelo segundo câncer, tá? Você pode solicitar esse tipo de prática. Ou, por exemplo, você tem uma doença grave nos ossos, como a fibromialgia, por exemplo, tá? Então, vai muito dentro dessas questões, ok? Beleza? Pessoal, se inscrevam no canal, se inscrevam aí, escreva aí se você conhece essas práticas, escreva sua opinião aí, tá? Beijos e até o próximo vídeo. O próximo vídeo nós estaremos abordando aí a questão do autocuidado em casa. Como eu posso me autocuidar na minha casa? Como é que eu posso, hein? Será que eu posso inserir tudo isso que eu falei e mais algumas outras coisas nos meus hábitos diários? Claro que pode. Eu vou ensinar vocês. Mas eu peço que vocês se inscrevam, curtem, comentem, compartilhem, ok? Beijão, uma boa semana para vocês e eu tô aqui com vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.